Olá, meus queridos. Dando continuidade à nossa Semana Santa, hoje falaremos um pouco sobre a Sexta-feira. Sim, a Sexta-feira Santa. Esse dia é um dia que realmente ficou marcado na história de toda a humanidade. É um dia lembrado que jamais será esquecido. Um fato marcante na história do cristianismo. O dia que Jesus foi crucificado, um momento de dor, um momento de luto, mas calma, o domingo vai chegar. Antes de continuar, gostaria de pedir para vocês, se inscreve no nosso canal, toca no sininho, deixa lá o seu curtir, o seu joinha, o seu gostei, curte, compartilha, comenta. Envia para outras pessoas para que eles também possam ser alcançados por essa tão grande graça. Essa sexta-feira é um marco enorme na história do cristianismo. Não só na história do cristianismo, mas toda a história da humanidade. Esse dia foi o dia que Jesus foi preso, foi levado aos líderes religiosos que queriam condená-lo à morte. E ali Jesus foi levado em seguida a Pôncio Pilatos, que olhando para Jesus, não viu nele culpa alguma, mas cedendo à pressão da multidão, o inocente foi condenado. Jesus, ele foi condenado, mesmo sendo inocente. Jesus foi açoitado, humilhado, cuspido. Jesus foi zombado. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, vestiram ele com um pano de púrpura, escreveram e gritaram: Esse é o Rei dos Judeus, de forma a vir humilhar o nosso Senhor e Salvador. Ele foi humilhado, o Filho de Deus, rejeitado pelos homens. A palavra do Senhor vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todo aquele que o receber será dado o poder de ser chamado filho de Deus. Jesus foi rejeitado naquela sexta-feira. Jesus foi rejeitado pelos homens. Mas hoje, se você o receber no seu coração como único e suficiente Salvador, vai ser dado a você a graça de ser chamado filho de Deus. O Senhor vai nos dizer que Jesus, ele andou pelas ruas de Jerusalém carregando a sua cruz. Isso mesmo, queridos. Jesus, ele caminhou depois de vários açoites, depois de muita humilhação, depois do corpo dele todo lacerado pelas chicotadas que ele recebeu, depois de ter perdido muito sangue, depois de ter levado vários socos, depois de ter sofrido todas as humilhações que vocês possam imaginar, ele carregou a sua própria cruz. Mesmo com o corpo ferido, sangrando, abatido e sem forças, ele foi obrigado a carregar o madeiro, que daqui a alguns instantes ele seria pendurado. Jesus carregando a sua cruz, ele chega ao Gólgota, conhecido como lugar da caveira, o lugar aonde ele seria crucificado entre dois ladrões. E mesmo naquela hora de dor e agonia, Jesus ele foi abandonado por todos. Estavam ali aos pés da cruz a sua mãe, Maria, algumas mulheres e um único discípulo, João, conhecido como o discípulo amado. Mas mesmo no meio de tanta dor e aflição, Jesus não sente raiva no seu coração, olha para aquela multidão que estava ali, o rejeitando, zombando de tudo que ele estava passando, e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, meus amigos, eles não sabiam o que estavam fazendo.
Eles não sabiam que o maior amor estava sendo crucificado, morto pelos meus e os seus pecados. Jesus, naquele momento, perdoou, ofereceu amor, ofereceu graça, mesmo aqueles que não mereciam ser perdoados. Nós tiramos uma lição disso, que o perdão ele esteja sempre presente em nossos corações. Nós devemos sim perdoar, porque quando perdoamos, não é o outro que a gente está libertando. Quando nós perdoamos, é um fardo que nós deixamos de carregar. E mesmo ali naquela situação, sendo humilhado, chacoteado, ele sentiu sede e ofereceram para ele uma esponja embebecida em vinagre. Quanta maldade, quanta dor, quanto sofrimento que o nosso Senhor passou por mim e por você. E mesmo naquela situação, quando um dos ladrões começa a zombar e dizer: se você é realmente o Filho de Deus, desça daí, saia da cruz, nos tire daqui, salve-se, nos salve. O outro ladrão disse: fique calado, você não sabe o que você está dizendo. Nós estamos aqui porque somos culpados, nós merecemos, mas ele não. Ele não fez nada para estar aqui pendurado nessa cruz. E aquele ladrão que arrependeu-se naquele momento, ele fala com Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão reconheceu que o Rei dos Reis estava ali pregado naquela cruz. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Meus queridos, ainda naquele dia de grande dor e sofrimento, ainda naquele momento de crucificação, ainda houve salvação, porque o Filho do Homem veio para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Naquele momento, conhecido como a hora nona, Jesus, ele olha para os céus e diz: Tetelestai, está consumado. Tudo o que ele havia e veio fazer, ele fez e foi feito. Com esta palavra, está consumado, Jesus entrega ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Espírito dele, expia e morre. Naquele momento, o véu do templo rasga-se de alto a baixo, mostrando que a partir dali o acesso a Deus era para todos. Aquele véu que separava o lugar santíssimo, ao qual só o sumo sacerdote poderia adentrar na presença de Deus, foi rasgado naquela hora, foi rompido, mostrando que eu e você agora temos acesso ao Pai, porque o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos garantiu o religamento dessa comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Para isso foi que Jesus veio, meus amigos, para nos ligar novamente a Deus, porque o homem pecou, foi destituído da glória de Deus, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário foi tão somente para que esse ligamento acontecesse novamente. E a partir daí, nós temos a liberdade de adentrar a presença do nosso Deus. Aí mesmo aonde você está, você pode orar agora, você pode falar com Deus e ele vai estar ouvindo a tua oração. A cruz não foi um acidente, foi um plano de amor. Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Tudo estava decorrendo do jeito que Deus tinha determinado. Jesus não se negou, enfrentou até o fim morte e morte de cruz por mim e por você. Nossos pecados, ele levou sobre si a condenação que era nossa. Ele carregou o peso da cruz
ele carregou o peso da separação de Deus, ele carregou o peso dos nossos pecados. Naquele dia, tudo estava consumado. A Sexta-feira Santa nos lembra que o amor de Deus foi até o fim. Mas calma, não termina por aqui. O domingo está chegando. E a continuação você vai assistir aqui no nosso canal. Então não deixa de se inscrever, fica ligado, toca lá no sininho para ativar as notificações, curte, comenta, compartilha, faz essa mensagem chegar a muitos corações. Talvez nesse momento alguém esteja precisando saber que Jesus também o ama e está disposto a lhe salvar.